Vou ler o primeiro capítulo e o último. Apocalipse 1, 3. Aqui é apenas um versículo. Apocalipse 1, versículo 3. Amém? Amém. Apocalipse 1, versículo 3, que diz: Bem-aventurados aqueles que leiam e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos lá no último capítulo? Último capítulo 22. Apocalipse 22. 22, versículo 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que vinho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E vamos ler mais também aqui, no 18, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras de profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras dos livros dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aqueles que dão testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Podemos te sentar. Amém. Glória a Deus. Normalmente a gente é muito raro ver, né, que alguém lê ou prega Apocalipse, né? O povo deixa Apocalipse lá, um pouquinho para lá, né? Deixa a gente aqui, Apocalipse para lá, para cá. Mas as palavras são boas que estão escritas nesse livro. A gente pode ver que Apocalipse começa no primeiro capítulo falando sobre a palavra de profecia, que palavra de Deus, que é a nossa Bíblia hoje, e termina sobre as palavras, que é a palavra de Deus. Né? Deus nos quer ensinar, Deus nos quer dizer aquilo que está escrito e como está escrito. E aqueles que vão obedecer e se não obedecer. Aqueles que vão ouvir e aqueles que não ouvem. Aqueles que querem acrescentar coisas que Deus não escreveu e aqueles que querem retirar aquilo que Deus escreveu. Jesus. Nós estamos vivendo num tempo que a gente é muito ensinado, né? Muito. Nosso campo, então, tem teologia, temos tudo, e nós estamos estudando. Mas muitos também pensam, estudar é para aqueles que vão fazer curso de teologia. Aqueles que vai ser missionário, aquele que vai pregar, aquele presbítero, aquele diácono, eles que querem, a gente vai ficar quietinho na nossa humildade, mas Deus fala aqui, bem-aventurados, não só apenas, cara, é legal aquele que lê a palavra, não, ele fala bem-aventurado, é aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus planejou para você. Aventurados, coisas boas, coisas de Deus, abençoado. Se você leia, aqueles que leiam e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E quando a gente pensa assim, não, eu estou indo para a igreja todo dia, eu estou tranquilo, estou na oração, né? Mas a palavra diz, não só ouvem, mas leiam. Não só participem, mas pratiquem como leitura, está escrito aqui, né? As palavras de profecia e guardam.
Tem aquele negócio que tem duas coisas, dois tipos. Eu não sei por que Deus mandou trazer essa palavra, mas nas missões, isso aí eu vou chegar àquilo que eu quero dizer para vocês hoje, essa noite. Tem tipos diferentes quando a gente lê a palavra. A gente lê como leitura, sabe aquela leitura inumana, a gente lê só para ler? Porque se você leia, você não consegue meditar. E tem aquela quando você medita, quando você estuda. E quando você começa a meditar e estudar, tu às vezes não sai de uma palavra a uma semana. Aí você vai nela e vai, ela te persegue, e você vai, querer outra coisa, mas você volta, peraí, Deus, não entendi, eu vou ler, e você ora, e você busca, e Deus te dá revelação, e depois ainda você vai saber aonde você vai aplicar. Porque você enche dessa palavra, e Deus ainda te leva para o lugar para fazer missão que Ele preparou, né? Assim que Deus faz, missão é isso. A gente não apenas vai, mas a gente sabe por que nós vamos. A gente não apenas vai fazer um passeio e ver o que Deus... Eu vou lá e deixa Deus fazer o que Ele quer que me usar naquele lugar. Não. Aonde você vai, você tem que ir preparado. Aonde você pisar, você tem que saber no território de quem você está pisando. Quando você chega lá, você tem que saber aquilo que fala. A boca fala daquilo que o coração está cheio. A palavra de Deus aqui fala e guarda nas coisas nelas escritas. Então nós temos que não apenas ler e ouvir, mas guardar as coisas que estão escritas e ainda transmitir. Porque se a gente também, olha, se a gente ler, se a gente ouvir, se a gente guardar e deixar guardado só para nós, não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente vai ser muito inchado, sabe? Nesse calor a gente sente corpo bem inchado. Temos grávida aqui, ela sabe como ela está se sentindo agora, porque também já fui. Sente inchado, né? Corpo assim, parece pesado. Isso que acontece conosco, com nossa alma, com nosso espírito, com nosso corpo. Quando a gente preenche, busca e não divide. Porque Deus não preparou nossa alma, nosso espírito só para a gente. Ele falou, ide e pregai o evangelho para todas as criaturas. Como eu vou pregar se eu não sei o que eu vou pregar? Não, eu vou lá e apenas vou falar que Jesus ama. O mundo hoje não aguenta só mais Jesus te ama. Povo, o que mais? Povo, o que você explica? Povo, o que você convence? Eu sei que Espírito Santo de Deus convence o homem, mas você tem que ter um argumento na mão. Aleluia. Jesus te ama. Todo mundo aqui, já ouviu, já uma vez, 3 vezes, 5 vezes, 1000 vezes na vida deles. Jesus me ama. E eles tranquilo vivendo com isso. Eu estou bem porque Jesus me ama. Não preciso servi-lo, não preciso buscá-lo. Ele me ama. Sou filho de Deus. Mas se você chega como argumento, quando você se preenche com palavra, você chega como argumento, o Espírito Santo de Deus convence o homem. Como o pastor falou, o povo precisa de comida, só que não só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que está escrita onde? Nessa profecia. Então nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar não só em oração, nós precisamos se preparar não só de louvor, nós precisamos saber pelo menos quem é Nabucodonosor, quem é Davi, quem foi Jesus, aonde ele passou, que cidade de Jerusalém é essa, que nós tivemos um tempo aqui, até vou falar, que uma pessoa falou, não, Deus me colocou como professora de escola bíblica dominical, ele vai me capacitar, não sabe nem quem é Davi, não sabe quem é Nabucodonosor. É morte cerebral, meu irmão, quando você vai ouvir um estudo desse. Mas temos entre nós, a gente fica surpreendido. Para a gente não passar essas coisas, precisamos estudar escrituras. Precisamos entender. É muito bom orar muito bem, é muito bom cantar muito bem, mas nós temos que ter
conteúdo espiritual, e conteúdo espiritual é a palavra de Deus. No último capítulo está escrito: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Conhecerás de verdade, e verdade vos libertará. Verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve verem acontecer. E o que aconteceu? Eles escreveram para você e eu estamos aqui hoje. Deus mudou? Não mudou. Deus das profetas, Deus daquele povo, Deus de povo de Israel é seu Deus. Mas temos que conhecer a história aonde Jesus passou. Nós temos que conhecer a história, o que Deus fez, o que Jesus fez. Claro, aquelas palavras, vamos dizer assim, como base. Jesus morreu na cruz por todos nós. Ele salvou cada um de nós, Ele nos libertou do pecado. Amém? Precisamos mais conteúdo para isso. Precisamos mais conteúdo porque o povo está gemendo lá fora, querendo ouvir o conteúdo. Mas muitos de nós estamos cheios de conteúdo aqui dentro da igreja. E precisamos sair, levar, sair para fora, para lá. E dar esse conteúdo para os outros que estão precisando da água, do pão. Quem é a nossa água? É Jesus. Como ele falou para aquela mulher: se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. E você tem água contigo? Você tem que comprar, alimentar o povo? Você tem. Às vezes pensa: eu sou pequeno, não estou capacitado. Você é capacitado sim. Não, isso só para aqueles que fez teologia. Não, irmã Silas vai lá com o violão dele, falando do barco, por exemplo, né? O Jesus do barco, tudo vai muito bem. Se uma família lá fora ouvir que com Jesus do barco tudo vai muito bem, eu vou querer esse Jesus no meu barco. E se a gente nem sabia que Deus entrou no barco? Entendeu? Aí outra coisa. Aí Jesus, imagina Jesus naquele tempo. Aparece Jesus. Ninguém conhece ele ainda, né? Ele não fez primeiro milagre, ainda não curou ninguém, não libertou ninguém, não salvou ninguém. Imagina ele chegando e falando para aqueles caras de discípulos, né? Não vou me aprofundar os nomes, eu estou falando língua bem simples hoje. Chega lá e fala: fulano, ciclano, vão comigo. Imagina, primeira vez vocês me veem, eu chego aqui e falo: vamos comigo. Eu não sei o que é não vou com luta, vou para onde? Larga tudo, larga o teu trabalho, larga a sua casa, vamos comigo. Para onde? Imagina a situação naquele tempo. Vocês já pensaram sobre isso? Porque ele, como vocês, alguns de vocês vêm a primeira vez. Eu chego e falo: irmão, vamos comigo. Larga seu trabalho, eu vou te dar comida, vou te dar... Eu não sei. Irmão, vou não. Jesus chega e fala: discípulo, vamos lá. Quando eles olharam para ele, eles viram alguma coisa, porque eles largaram tudo e foram. E quando eles viram os primeiros milagres, eles voltaram e falaram: fulano, ciclano, vamos comigo, que esse é verdadeiro Messias. Mas sabe por quê? Porque ele tinha unção. Não adianta também só ler a palavra e não ter unção de Deus. Não adianta preencher muitos cursos teológicos por aí e não ter esse conteúdo como unção. Se alguém não consegue enxergar o Espírito Santo em você, o teu testemunho não tem que desandar, não pode desandar com conteúdo. Teu testemunho tem que andar conforme a Bíblia. Você tem que mostrar aquilo que você leia. Você é espelho de quem? De Deus. Então você tem que mostrar para todo mundo santidade. Tudo é fácil, é uma coisa como outra, né? Mas você também, se você viver só unção e sem conteúdo bíblico, não existe. Então conteúdo bíblico sem unção também não tem como. E quando a gente vai para a obra missionária, imagina a gente chega lá, por exemplo, na Rússia, em outros países. Aqui muitos conhecem, até que não está na igreja, conhece um pouco da palavra de Deus. Aqui
Aqui, Bíblia tem na casa de todo mundo. Até se ela apenas aberta no Salmos 91, né? Mas tem. Tem. Mas na Rússia é pouco. Até eu ganhar de presente com 23 anos de idade, eu vi primeira vez Bíblia na minha vida com 23 anos de idade. Eu não sabia desse conteúdo. Eu não via. A minha mãe ganhou Bíblia com 50 e poucos anos de idade. Quando eu dei de presente para ela, quando eu me converti. Olha que coisa, né? Meu Deus. Existem países assim, porque não que é proibido, mas não é cultural ter uma Bíblia em casa. Imagina que tristeza, irmã. Você está chorando, você não tem lugar para ir. Porque quando a gente chora, a gente vai para onde? Para a Bíblia. Quando você está alegre, você não tem como compartilhar, porque seu coração está alegre hoje, mas amanhã a alegria sai e não tem ninguém para te consolar, porque você não tem palavra. Em todas as coisas, a palavra nos preenche. Aonde você abre, tem receita para a sua vida. Se você quer bolo hoje, vai bolo de receita de bolo para ti. Se você quer feijão hoje, se você precisar arroz e feijão, comida mais forte, Deus tem uma comida mais forte para nós aqui. Se você está com sede, Deus já tem uma receita aqui para ti também. Né? Uma coisa muito boa. Uma coisa tão poderosa, se gente verdadeiramente entender como manusear esse livro, a gente vai ficar feliz em todas as coisas. Em todas as coisas. Porque Deus falou, isso já basta para nós, né? Isso, sabe, por exemplo, nós estamos na igreja. Igreja tem seu estatuto, né? Estatuto. Muitos de vocês nem sabem o que é isso. Muitos. E muitos sabem que existe, mas nunca leram. Tá entendendo o que eu quero chegar? Vocês sabem, lá está escrito regras. Mas você nem sabe qual. Muitos, até eu, que estou estudando agora o estatuto para algumas coisas, estou me surpreendendo do que está escrito lá. Por quê? Porque a gente precisa conhecer o que está escrito. E mesma coisa a Bíblia. Muitos levam a Bíblia para passear na igreja. Meu Deus, Jesus. Oh Pai, misericórdia. Aleluia. Muitos levam porque não abrem em casa. Ou abrem na mesma coisa só para ler, só para dizer que eu li. Mas muitos só apenas levam. Mas muitos aqueles que estudam, que praticam, que façam conforme a palavra de Deus. E quando a gente começa a ler com grande vontade esse livro, acontece o quê? Ele começa a te mover. Oh, glória. Porque esse livro, ele fala de amor de um grande Deus. E grande Deus escreveu sobre ele aonde? Nesse livro. E se a gente conhecer esse Deus, nós vamos entender um pouquinho do amor dele. E quando a gente entende do amor, a gente pode dizer, eu te amo, Pai. Oh, glória. Muitos de vocês conhecem seu pai, conhecem sua mãe, seu esposo. Eu conheço meu esposo. Eu posso dizer, eu te amo, meu marido, meu esposo, meu lindo, maravilhoso. Como todos de vocês podem dizer para sua esposa e para sua esposa. Né? Mas se eu não viver com ele esses 16 anos, como eu posso conhecê-lo? Mas eu conheço todas as coisas, como ele levanta, como ele deita, como ele dorme de qual lado, se ele ronca, não ronca, o que ele gosta de comer. A gente fala tanto, Jesus, eu te amo, Deus, eu te amo, mas às vezes não conhecemos. E se a gente não conhece, eu posso falar que ele é lindo, maravilhoso, porque conheço ele, né? Porque eu sei, para mim ele é assim. E se eu não conhecer Deus, se não conhecer Jesus, como eu posso compartilhar sobre ele? Né? Como eu posso ir lá fora e falar, Deus, ele é perfeito, Jesus, ele salva, liberta, ele cura. Sim, mas você viveu isso? Opa! Quando você fala, você tem que ter testemunho. Quando você prega, você tem que saber o que você prega.
Quando você fala daquele que você ama, você tem que viver como aquele que você ama. Se eu falo de Jesus, eu sei que amo, porque Ele fez isso e isso para mim, eu conheço. Mas se Ele não fizer isso e isso, e quantas coisas Ele não fez para mim, eu ainda amo Ele, porque Ele criou o céu e a terra, Criador de todas as coisas. É uma coisa lógica, Deus é tão simples, tão lógico. Só que a gente tem que chegar nessas coisas, nesses passos de Jesus. Temos que conhecê-lo através da sua palavra, pregar evangelho para toda criatura, e aquele que aceitar vai ser salvo. Né? Não é isso? Tudo tão simples. Maravilha. E às vezes a gente no culto de missões, a gente fala, a gente mostra as coisas, né? Mas às vezes no culto de missões nós temos que entender o que nós vamos, como nós vamos fazer missão. Não adianta, como o pastor fala, não adianta eu chegar na rua, entre muitos, por exemplo, ir numa Cropolândia com Bíblia e dizer: varão, a Bíblia diz que isso. Poxa, eles já não precisam no momento disso, não, eles ainda não entendem. Eles precisam de palavras simples. Mas às vezes eu chego na casa da irmã e eu preciso pegar pesado na palavra, na casa do irmão. É uma coisa, a gente tem que entender linguagem. Quando eu chego na Índia, eu tenho que falar diferente. Não é por causa da língua, é por causa da cultura. Eu vou ter que saber o que eu vou fazer lá. Quando eu chego na África, eu tenho que me preparar para saber como eu vou falar. Quando eu chegar na Paraíba, será que não preciso falar língua diferente também? E Ceará? Não precisa se dirigir diferente? Ou eu chego como carioca, como da cidade, e fico toda... Não, eles não vão entender. Muitos deles têm vida mais simples que gente. Muitos deles têm língua mais simples que a gente. Não adianta falar que ele é Pai de Jesus, Filho de Espírito, ainda não tem conteúdo. Mas devagarinho, Jesus te ama, Jesus pode te salvar, Ele pode te curar, Ele faz isso. Tudo simples. Coisas tão diferentes nesse mundo. E a gente tem que se adaptar. Quando eu chego na Rússia, eu preciso primeiramente mostrar que eu sou crente de verdade, para ver se eu tenho alguma oportunidade na igreja. Alguma oportunidade, porque lá tem medo que chega alguém com cultura diferente e traz coisas diferentes para dentro da igreja. Porque já é diferente, já é difícil para conquistar os membros da igreja. Vida já é difícil, como meu esposo falou. Você não sente Deus assim, sabe, como em todos. Como você anda aqui, você se sente diferente. Só quem já viajou para o outro lugar sabe que parece uma atmosfera diferente. Quando a gente pousava na África para ir numa missão, a gente pousava na África, e o avião ainda não pousou, mas você sente espiritualmente diferente. Nós temos que saber onde nós estamos pisando. E isso que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus fala sobre tudo. Sobre tudo. Sobre todos os graus de espiritualidade, sobre tudo, sobre as nações diferentes. Deus fala tudo isso para nós aqui. Então hoje, nessa noite, eu convido a amada igreja a se aprofundar na palavra de Deus. Leia, estuda, porque eu vou contar um testemunho para vocês. A minha sogra, ela tem 65 anos de idade. E ano passado ela terminou teologia. Ano passado ela terminou 2 anos de curso de teologia básica lá na sede. Então, ela com sua idade, ela ainda foi estudar. Agora ela está acompanhando a leitura bíblica dos jovens. É porque ela quer aprender e fala: agora eu estou conseguindo acompanhar direitinho. Então, para isso não tem idade, meus irmãos. Não tem mais novos, não tem mais velhos. A palavra de Deus, ela vai para todo mundo. Todo mundo, que abre coração, que abre a mente, para não ser surpreendido lá fora. Porque como o pastor Misael fala, o diabo, ele conhece a palavra.
Ele conhece porque ele pode chegar e te acusar. Ele pode chegar e acusando você, testando a sua verdadeira crença. E todo dia ele vem nos acusando. Mas como Jesus foi testado naquele dia no deserto? Ele falou, você está com fome? Aí, ô pedra, pega a pedra, deixa eu virar o pão. Mas Jesus sabia conteúdo. Jesus sabia de onde ele vinha e para onde ele iria. Ele sabia a resposta. E quando nesses dias o inimigo vem nos acusar, às vezes ele vem acusar com força. Nós temos que ter palavra. Não é isso. Eu tenho palavra para ti. Sai de mim, Satanás. Porque eu sei o que eu leio. Eu sei naquele que eu creio. Eu sei quem deu isso aí para mim. Então que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, para a gente poder mais e mais tirar o tempo para estudar essa palavra, buscar verdadeiramente, buscar na palavra de Deus todas as respostas, todas as receitas do nosso bolo que queremos fazer, né? Se com cenoura hoje, amanhã sem cenoura, amanhã bolo de coco, tem resposta para nós. Maravilha, Jesus. E isso quando a gente vai fazer, quando a gente vai ler, a palavra de ir e pregar o evangelho vai ser mais fácil para nós. Porque quando eu amo, eu quero que aquele que eu amo seja conhecido. Se eu amo meu esposo, eu não tenho vergonha de andar com meu esposo. Eu não tenho vergonha de andar com minhas filhas que eu amo. Então eu não tenho vergonha de andar de Jesus e apresentar para todo mundo como ele é lindo e maravilhoso, né? E quando eu apresento esse Jesus como ele é lindo e maravilhoso, eu prego o evangelho. Coisa simples, né, irmãos? É simples. Eu amo, não é porque ele mandou. Não é porque ele me obrigou. Eu amo porque eu gosto dele de verdade. E o coração está cheio, boca está falando. Então eu quero falar que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é santo, que ele é poderoso, que ele salva, que ele libera.